Olá a todos, este vídeo é o primeiro de uma série de outros vídeos que eu pretendo gravar, né, para poder trabalhar com alguns conceitos básicos da física. E neste vídeo eu vou começar a falar sobre conceitos introdutórios de vetores, né? Então, assim, a gente vai tentar aqui introduzir alguns conceitos importantes sobre este objeto, né, matemático, digamos assim, esses vetores, porque são importantes para a descrição de movimentos, em especial também uma ferramenta importantíssima para a gente trabalhar com esquemas e sistemas de forças, né, que seria a parte de dinâmica, a parte de movimento das leis de Newton, no caso, da mecânica, da física. Então, é necessário, é importante que nós tenhamos um bom domínio desta ferramenta para que nós possamos, assim, melhor trabalhar alguns conceitos mais à frente da física, ok? Então, olha só, o assunto são vetores, então uma definição de vetores, né? Existem várias definições de vetores. Eu vou trazer uma definição que eu contei no livro do Ramalho, que é uma referência ele, do ensino médio, ok? E de forma bem simplificada, né, o que Ramalho, Nicolau e Toledo, que são os autores, né, ele escreve que o vetor é um ente matemático. Eu vou trocar este nome ente, que é muito genérico, por objeto. Vou tomar a liberdade de mudar um pouco a definição de Ramalho, Nicolau e Toledo. Então, é o objeto matemático, digamos assim, caracterizado pelos elementos módulo, direção, sentido, sendo representado por um segmento de reta orientado. Ou seja, é um objeto matemático, um artifício gráfico, que é utilizado para representar as grandezas vetoriais, né? Que são aquelas na física que, para serem completamente entendidas, descritas, a gente precisa informar o módulo, que é o valor dessa grandeza, a direção e o sentido desta grandeza. Simplificando essa definição, ou seja, o que é um vetor? Ora, um vetor nada mais, nada menos de que, quando fala assim, segmento de reta orientado, é nada menos que uma seta. O vetor, então, é uma seta, é uma flecha. Por exemplo, se eu desenhar esta seta aqui, eu vou falar que esta seta é o vetor A. Vou dar nome para ele, o vetor A. Ok? Então eu falo que isso aqui é o vetor A. Quando eu escrevo vetor, eu sou obrigado a colocar o nome do vetor e, em cima do nome dele, uma setinha. Quando eu escrevo assim, estou falando que isso aqui é o vetor A. Esta é a notação para vetores. Então, o vetor A. Assim como se eu fosse desenhar outro vetor, por exemplo, vou desenhar aqui esse vetor, né? Um pouco maior, assim, e falar que esse aqui, então, seria o vetor B. Ora, se é vetor, eu tenho que colocar o nome do vetor e a setinha sobre o nome. Esse é o vetor B. Eu posso desenhar um vetor assim, ó, vetor bem inclinado, bem diferente, assim, inclinado, né? Opa, um vetor bem inclinado, digamos assim. Ok. E falar que esse aqui, esse vetor, é o vetor C. E falar assim, o vetor C é esse vetor verde. Ou seja, o nome do vetor com a setinha em cima. Ok? Então, isso que é o segmento de reta orientado. O segmento de reta é um pedaço de reta. Está aqui, um pedacinho de reta, um segmento. Orientado. Por quê? Porque tem uma ponta que dá aqui um sentido. Dá uma orientação. Nesse caso, essa orientação aqui é para a direita, essa orientação é para cima. E aqui para a direção, no sentido nordeste, né? Mas, digamos assim. Mas, assim, para eu definir plenamente o vetor, não basta saber só esses elementos. Eu preciso descrever o quê? O módulo, a direção e o sentido. Então, o primeiro passo foi a gente colocou o nome nos vetores. O nome do vetor ele é acompanhado de uma seta em cima. Se eu quiser falar somente sobre o valor deste vetor, né, eu tenho outra forma de escrever. Por exemplo, suponha que cada quadradinho desse vale uma unidade. Então aqui eu tenho 4 quadradinhos. Então eu falo assim que o tamanho, o comprimento deste vetor A, ou seja, o módulo dele vale 4 unidades. Beleza? No caso do vetor B, eu vou contar aqui o tamanho dele, é proporcional aos quadradinhos. 7. 7 quadradinhos. Então eu vou dizer, já que eu tenho que cada quadradinho definir como sendo uma unidade, o vetor B ele possui então um módulo de 7 unidades. Ok? Por exemplo. Então, se eu for descrever completamente o vetor A, eu vou precisar informar 3 informações. A primeira informação sobre A, né, seria o módulo de A. Deixa eu mudar de cor, vou deixar a cor igualzinho lá de A, né? Vou padronizar aqui.
Então, assim, eu quero caracterizar o vetor A. Então, eu preciso formar um módulo de A. Qual é o módulo? O módulo é a mesma coisa que valor do vetor. Ou, em alguns contextos, intensidade. Ok? Detalhe importante, quando eu escrevo um módulo, quando eu falo assim, o vetor A é um nome com a setinha em cima. Quando eu escrevo módulo de A, é isso aqui, ó. Módulo de A. Deixa eu escrever melhor isso aqui, que isso é muito importante para a gente não confundir. Isso aqui, a letra com a setinha em cima, é o vetor A. Isso aqui é diferente do vetor A somente sem a setinha. Porque o A sem a seta quer dizer módulo de A. Este A pode ser assim, o A sem a setinha, ou um A com a seta, porém entre módulos, entre barras aqui. Ó. Repare que estes dois símbolos aqui, ok? Representam a mesma coisa, que é o módulo do vetor. Ou seja, isso aqui quer dizer módulo, ou tá? Essa é uma notação para módulo. Que é diferente aqui, ó, dessa notação da letra com a setinha. Aqui é o vetor totalmente, o vetor total, é o módulo, direção e sentido. Quando eu quiser expressar só o valor, ou módulo, ou intensidade do vetor, eu escrevo somente a letra, sem a setinha em cima, ou a forma com vetor, mas entre barras, entre módulo, ok? Então, nesse caso, para o vetor A, qual seria, então, o módulo de A? Eu escrevo assim, ó, um módulo, assim, né? Módulo de A, assim ou assim, é igual a... Aí tem que contar lá, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, 4 unidades. Definindo que cada quadradinho vale uma unidade. Esse é o módulo. Mas a direção do vetor? A direção é a direção da reta suporte, a reta que contém. A direção, no caso de A, é a direção que? Horizontal, porque a reta que contém o vetor é a reta horizontal. E o sentido? Qual é o sentido? É para onde aponta o vetor. Para onde aponta? Então, ele aponta para a direita. Para a direita. Caracterizamos assim o vetor A. Ele tem módulo, ou valor, ou intensidade, igual a 4 unidades. Ele tem direção. A direção dele é a direção horizontal, observem. O sentido é para onde aponta, então é para a direita. Se eu for caracterizar o vetor B, por exemplo, o vetor B, vou colocar também na cor azul para acompanhar aqui o vetor B. Então, assim, ó, vetor B. Quando eu falo vetor B, eu tenho que colocar a letra com a setinha. Isso aqui é o vetor B. O vetor B, ele é composto por módulo, direção e sentido. Certo? Qual é o módulo? O módulo, a direção. Qual é o sentido do vetor B? O vetor B tem essas três características, porque ele é um vetor. O módulo é o comprimento, a gente viu, né? É o valor dele ou a intensidade. A gente volta aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, por exemplo. A gente definiu que cada quadradinho é uma unidade, então esse vetor ele tem 7 unidades, um módulo 7 unidades. Né? Módulo, lembrando, posso escrever o quê? Assim, né? O vetor entre barras, ou simplesmente só letrinhas sem barras e sem seta. Isso é módulo. Direção do vetor B. A direção é da reta suporte. Direção, então, vertical, porque a reta que contém esse vetor, esse segmento é vertical. Módulo 7 unidades, direção vertical, direção, faltou um Ezinho aqui, né? Direção. Não tá aqui os... Deixa eu escrever isso aqui de forma mais decente, né, gente? Deixa eu apagar isso aqui, vamos lá, e reescrever. Direção, pronto. Aí, né? Sentido para onde aponta. Nesse caso aqui ele aponta para cima. Beleza? A descrição de C a gente vai aprender mais à frente, né? Com mais informações, maiores informações, não se preocupe agora. Mas ele tem o comprimento dele. Para calcular, a gente vai depender de conhecer essas informações, ou seja, quanto vale aqui esse comprimento aqui, daqui para cá, quanto vale esse comprimento para cá. Repare que eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Vai ter um triângulo retângulo. E aí vai depender de usar Pitágoras aqui, né? Para achar esse valor de C, no caso, né?
Então, olha só, o que eu quero nesse vídeo introdutório é só apresentar alguns conceitos iniciais. Vimos uma definição simples do que seria o vetor, que é um objeto matemático, que é caracterizado por elementos módulo, direção e sentido. Este objeto matemático ele é representado por um segmento de reta orientado, ou seja, uma flecha, uma seta. Os vetores, eles representam as grandezas vetoriais em física. Vimos que ele é composto por um módulo, direção e sentido, e que alguma informação a mais seria onde o vetor se origina, onde ele começa, né? Aqui. O vetor A começa aqui e termina aqui. Onde começa o vetor é chamado de origem do vetor, que é a origem do vetor. E onde termina é chamado de extremidade. Extremidade, né? Digamos assim. Então, aqui está a origem do vetor A. Aqui está a extremidade do vetor A. Aqui está a origem do vetor B, chamado de Ozinho. Aqui está a extremidade do vetor B. Aqui está a origem do vetor C. Aqui está a extremidade do vetor C. Ok? Então, são essas informações iniciais, né, que a gente coloca para vocês agora, né? E é importante já dominá-las para que seja mais fácil a gente continuar nessa matéria. Então, aí fica esse vídeo introdutório, o primeiro vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar já sobre operações com vetores, né? E a primeira operação será a operação de adição. Ok? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.